nosso tema, como eu falei, é o processamento da reencarnação. A gente vai tentar entender aqui como ocorre a reencarnação do ponto de vista biológico. Vamos falar um pouco do ponto de vista psicológico. A gente vai conversar aqui em que momento, de fato, o espírito se une à matéria. Né? Como é que é mesmo, Tânia, isso? A gente planeja, não planeja a nossa reencarnação? Né? E o meu corpo, esse corpo que eu recebo, né? Quem produz esse corpo? Por que ele tem essa conformação? Por que alguns corpos vêm com dificuldades que limitam, né, algumas funções, algum movimento, alguma coisa? Tudo tem um porquê. Na nossa reencarnação, na experiência que nós estamos vivendo, nada é por acaso. Tudo tem um sentido para nós e para as pessoas que estão em torno de nós. Isso vocês já viram aonde? Em reencarnação e educação. Toda a experiência vivida, né, por nós também tem a ver com as pessoas que estão ao nosso entorno. Então, vamos pegar aqui, nosso objetivo geral é explicar o processo da reencarnação como um fato biológico, natural, inerente aos seres vivos e que varia de acordo com o nível de evolução de cada um. E aí a gente traz, mais uma vez, não existe nada de sobrenatural, é natural, pertence ao espírito, né, pertence ao humano. Reencarnar faz parte do nosso processo, querendo ou não, acreditando ou não, a gente vai reencarnar, certo? Os objetivos específicos, perceber de forma lógica como se processa a reencarnação em suas particularidades. Perceber que o processo reencarnatório requer alterações no corpo espiritual. Que corpo espiritual é esse que a gente vem falando desde lá da aula Espíritos? Hein? Que corpo espiritual é esse? O perispírito, né? Que é o nosso corpo astral também, que eu falo. Compreender o momento de ligação do espírito com o corpo físico e entender que a reencarnação é um processo biológico e que se dá de forma mecânica. E isso é uma coisa bem interessante para a gente conversar. Né? Pronto. O combinado assim, gente, lembrando, quando quiserem fazer uma perguntinha, levante a mão, que o monitor chega, né, com um microfone, porque as aulas são todas gravadas e vão para o YouTube. E é muito estranho a gente estar dando resposta assim, as pessoas saberem qual foi a pergunta, né? Tá? Então, eu vou contar com vocês me ajudarem nesse sentido. Outra coisa que eu vou conversar e combinar com vocês. Se começar a fugir muito do tempo, porque é muito conteúdo, às vezes a gente tem curiosidade de ir mais à frente. Aí eu vou ter a liberdade de dizer, gente, ó, esperem um pouquinho, tal aula, a gente vai ver com mais detalhes isso, tá bom? O que puder ser respondido, que tem a ver com conteúdo, eu vou respondendo, senão eu vou pedir licença para a gente conseguir dar conta disso, que já é muito. Tá bom? Combinado, então? Ninguém vai ficar chateado comigo, não. Se eu disser, ó, não vou responder, não, tá? Não dessa vez. Vamos lá, deixa eu tomar uma aguinha. Só relembrando aqui, né? Ou seja, nós já tivemos 2 aulas de reencarnação. Uma que foi reencarnação e ciência, né, onde vimos os estudos científicos, né, marcas de nascença, né, experiências de quase morte, né, falamos um pouco sobre regressão, nos estudos de Ian Stevenson, Hernani Guimarães, Helena, né, Van Bach, vimos várias provas científicas, né, que dão embasamento para a questão da reencarnação. E depois tivemos uma segunda aula, que nos diz que a reencarnação é um processo educativo e não punitivo. Né? Tocou-se muito nisso. Ninguém está aqui, reencarnou para pagar nada. Nós reencarnamos para aprender. Aprender aquilo que a gente ainda não conseguiu integrar. Né? É aprendizado. Né? Então, a gente só para relembrar. E hoje é a última aula sobre reencarnação. Tá? O que é e como se dá o processo reencarnatório? Esse é o nosso objetivo de aprendizagem de hoje. Para a gente começar isso, eu vou relembrar aqui um pouquinho, a gente vai pegar lá da evolução para cá,
e rapidamente fazer uma revisão, que tem a ver com o nosso ciclo de aprendizagem, que esse ciclo nada mais são os ciclos de reencarnação. Bom, como é que a gente viu lá no iniciozinho? Deus cria um princípio espiritual. Nós não estamos não somos criados como espírito agora, da forma que somos, e sim como princípios, né? Princípios que vão tornar-se espíritos. Mas, para isso, eles vão fazer, né, seus estágios, vão passar suas experiências nos diversos tipos de reino, com matérias diferenciadas, com tipo de matéria diferenciada, com tipo de habilidades e aprendizado que cada matéria dessa pode dar, como o reino mineral. O que eu vou aprender com o reino mineral? Atração. Atração, né, é o reino mineral. O reino vegetal, já a sensibilidade, porque as plantas já são, né, sensíveis à luz, já tem aí um sistema de alimentação. Quando você chega no reino animal, já tem a questão do instinto, um sistema de reprodução já mais elaborado, né? E assim vai. No momento em que eu passei por tudo isso e que nenhum reino desse mais tem nada a me oferecer, é o momento em que eu já tenho uma consciência de mim, eu passo para o reino nominal, encarnar no reino nominal. Então, aí eu passo a ser um espírito com consciência de si, né? Porque os animais, por exemplo, muitos deles têm uma consciência ainda coletiva, né? Você pega assim, por exemplo, os peixes, um cardume, né? Se um peixe vai para um lado, né, todos vão. Então, eles têm uma consciência mais, né, coletiva, não individual. Aqui, nós já temos a nossa consciência individual. Pronto. Encarnei, é a primeira vez. O que vai acontecer? Eu vou entrar neste ciclo aqui de aprendizado. Eu venho para a vida de relações na Terra, eu vou reencarnar, vou ter minha família, minha profissão, né? Vou escolher os meus amigos, vou passar lá as minhas dificuldades, vou ter minhas conquistas, vou viver. Resumindo, vou viver e aprender com a vida. Passou o período que este personagem aqui, Tânia, que foi criada pelo espírito que eu sou, né, não tem mais nada a oferecer, já aprendi. Esse equipamento já não serve mais. A gente desencarna e volta à morte do corpo físico. E a gente volta ao plano espiritual, né? A gente volta como? O que nós levamos para o plano espiritual? Fica o corpo físico e vai o perispírito, levando toda a minha individualidade. Tudo que eu aprendi, minhas emoções. E aí é bom a gente lembrar daqueles corpos espirituais de novo. A gente vai falar aqui um pouquinho mais à frente para entender o quanto eles influenciam na nossa reencarnação. Aí eu volto para o plano espiritual, aprendo lá, não fico parado, né? Ninguém vai ficar tocando harpinha na beira do lago, né? A gente vai continuar trabalhando, estudando, né? É uma mudança apenas de realidade. Eu saio desta dimensão, né, e passo para uma outra dimensão, que é uma outra dimensão do espírito, ok? E vou analisar, poxa, esse espírito ainda está precisando aprender nessa matéria, reencarnar aqui nesse orbe. Se ele precisar, pronto. Se sim, ele reencarna de novo e volta. Número de reencarnações? Muito, porque a gente leva muito tempo para aprender. A gente é só olhar como para nós aqui, enquanto o que somos é difícil mudar. Né? Mudar nossos hábitos, nossas tendências. Imagine, né, se transformar da forma que a gente pretende se transformar, né? Elevar o espírito que somos, né, que todos nós somos. Se não, vamos supor, já reencarnei tantas vezes, não preciso mais, né? Eu vou continuar minha evolução no plano espiritual ou em outros mundos, né? Porque existem vários orbes, vários planetas, o universo é pleno, né, de locais onde o espírito pode estar se manifestando e aprendendo outras coisas de outras maneiras, né? Inclusive, o espiritismo fala sobre a pluralidade dos mundos habitados. Então, não é só a Terra que existe vida só na Terra. Ok?
ok? Não existe espíritos encarnando apenas na Terra, mas em outros lugares. Ah, mas às vezes eu não vejo, não significa que não tenha. Pode ser que seja uma outra vibração de matéria, uma outra forma, né? E que a gente não consiga perceber. Pronto, e aí, Tânia, para por isso? Não, por quê? Porque a gente não sabe. Quem sabe quando é que a gente vai parar de evoluir? Quem sabe se tem um fim para isso ou não, né? Porque é uma constante. É uma constante. Nosso aprendizado é uma constante. Né? A gente não tem limite para isso. Então, só para a gente recordar aí, né, essa questão. Pronto. E para que, Tânia, esse ciclo de aprendizado? Qual o objetivo disso? Qual o objetivo? Propósito, integração de habilidades e evolução. A cada vez que eu volto numa versão melhorada, porque eu já tive meus aprendizados, né? Outras coisas eu não consegui dar conta, vou voltar para tentar aprender, vou ter situações, às vezes diferenciadas, mas que me coloquem ainda diante de uma inabilidade minha de lidar com algo, certo? Mas eu vou voltando. Então, o meu objetivo é justamente evoluir, né? É aprender, é me autoconhecer. Então, a reencarnação tem esse objetivo, né? Então, esse ciclo é para isso, para que a gente aprenda, a gente evolua. É sempre original. Por que é original? Porque uma reencarnação jamais vai ser igual à outra. No momento em que Tânia, aqui, desencarnar, essa Tânia que eu sou, ela vai permanecer um tempo lá, da forma, né? Inclusive o perispírito, com a forma que eu tenho lá, muito ligado ainda a essa minha última encarnação, porque eu não deixo de ser o que eu sou, simplesmente porque eu desencarnei. Então, a gente brinca que ninguém vira anjo, ninguém vira demônio, porque morreu, né? Continuamos da mesma forma. Claro que, quando a gente chega lá, tem um aprendizado, tem uma ampliação de consciência um pouco maior, né? Tem acesso a outras coisas que a matéria, às vezes, limita a gente, mas não é que a gente vai, né, ter uma transformação absurda sobre isso. Então, por isso é que eu volto novamente, ok? Então, quando eu voltar, eu vou ter um corpo totalmente novinho, um novo personagem, né, criado especialmente para que eu viva novas experiências, certo? Limitada, sim, ela vai ser limitada. Em algum momento, talvez eu não precise mais reencarnar na matéria, dessa matéria densa, como a gente tem aqui. Porque já não vai mais precisar, já não vai ter mais necessidade. Ah, Tânia, eu preciso da matéria para aprender? Precisa. Existem coisas que somente o plano material pode oferecer de aprendizado para o espírito. Aí tem um aluno que brincou comigo e disse assim, pois é, espírito não faz espíritozinho, né? Eu falei, não, não faz. A gente se reproduz aqui na matéria mesmo. Então, toda aquela relação de família, de tudo, tem a ver aqui, né? Aquela coisa gostosa que às vezes que é a família, né, com todo o amor e os conflitos que ela pode trazer para a gente. Vamos lá. Aí eu trago essa frase de Adenauer, que está no livro de vocês, que o processamento da reencarnação se dá através da fecundação biológica. Alguém duvida disso? Não, né? Para nós reencarnarmos, nós precisamos da biologia. Eu preciso, né, de um óvulo, eu preciso de um esperma, fecundação, né? Um corpo que se desenvolve, biologia. Então, é via biológica, que possibilita a união do espírito ao corpo físico, visando uma nova existência. É um processo natural, a que está sujeito o ser humano, quando, sob certas condições, encontra-se desencarnado. Eu estou lá desencarnado, né? Muito belo e faceiro lá no plano espiritual, mas já tem um momento em que eu vou ter que voltar. Que as condições estarão favoráveis para que eu volte. E a gente vai ver essas condições aí que vão sendo criadas, certo? Gente, se vocês quiserem fazer uma pergunta, viu? Alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Então, vamos seguir. Bom, nunca uma reencarnação, eu já falei, né, original é igual a outra, e tampouco a minha reencarnação tem a ver com a de Ana Paula, tem a ver de Mariana, estou falando Mariana porque eu conheço ela de outros carnavais, né? E não vai ser igual, nem a minha própria, e nem a minha em relação à do outro, porque somos seres individuais, cada um com uma forma de pensar, com suas experiências, né? Com suas relações, então não pode ser igual. Mas a gente dividiu aqui, de forma didática, as fases de uma reencarnação, certo? Para a gente poder entender aí.
Vamos lá. Primeira fase, planejamento reencarnatório. O que é esse planejamento? É o projeto de vida do espírito quando ele for encarnar. Nada mais, nada menos que isso. Né? O que eu pretendo realizar. Da mesma forma que aqui encarnado, a gente não faz planos, projetos. Às vezes a gente dá conta de realizar. Às vezes não dá. Às vezes inicia algo e muda a direção. Não é assim? Então, a mesma coisa, o nosso planejamento reencarnatório. Segunda fase, contato fluídico com o pai, com os pais. E isso é bem interessante, porque a gente vai ver que esse contato inicia muito antes da fecundação, inclusive. Né? Ligação, a terceira fase do espírito à matéria. A quarta, formação do feto. E a quinta, adaptação à vida. Então, a gente vai falar um pouquinho de cada uma, tá certo? Alguma pergunta, alguma coisa? Aqui, ó, ali, tem ali e aqui. Só porque você falou. Pode falar. Oi, boa noite. Boa noite. Eu queria saber se a reencarnação ela é obrigatória, tipo assim, se o espírito lá no mundo espiritual, se ele não quiser reencarnar, porque eu acho que no mundo espiritual deve ser tão bom, né? Pois é, né? Se a gente não ia querer voltar, né? Pois, infelizmente, é obrigatório. Você pode até dar uma adiada, assim, vou lá, tento, volto, né? Não é bem isso que eu queria, mas vai chegar um momento que nem que seja no pontapé você volta. Não tem jeito. Por quê? Porque faz parte do processo do espírito. Não tem como eu não querer reencarnar, tá? Não tem. E aí, nesse caso, o planejamento também é feito pelo espírito? A gente vai chegar lá. Tem um slide que a gente vai falar sobre isso, tá bom? Eu tenho uma curiosidade. Acho que... O perispírito é uma identificação do espírito? Ou é assim, é tipo uma carteira de identidade daquela pessoa que vai reencarnar? Está entendendo? Estou entendendo. Perispírito é um corpo material sutil, que é o envoltório do espírito. É o corpo de manifestação do espírito no plano espiritual. Certo? É um corpo mais sutil, com uma vibração e uma densidade compatível com a densidade de vibração do plano espiritual. Certo? Ele é, sim, a carteira de identidade do espírito, porque ele reflete tudo o que você é. E você não consegue disfarçar no plano espiritual o que você é. Porque aqui na matéria, eu sempre brinco, né? Eu posso olhar para a Su e dizer, tá sorrindo e querendo matar ela por dentro. E ela não vai saber se eu for boa nisso. No plano espiritual, não, porque é sua luminosidade, é sua vibração, são suas cores, é tudo que você emana, né? Do seu padrão vibratório que você é identificado. Eu perguntei isso porque, assim, tudo está gravado no perispírito, tudo. Né? Sempre. Aí, então, a gente volta sempre com aquela identificação. Você volta com aquela bagagem. Sim. Tá? Quando você reencarna, você volta com aquela bagagem porque você não perde essa individualidade. Embora você não lembre das suas experiências, esse conteúdo está dentro de você. E, muitas vezes, você se utiliza sem saber desses conhecimentos que você já tem, certo? Que você já trouxe de outras vidas. Né? Assim como você está armazenando os conhecimentos dessa, certo? Mas vamos lá. Tem uma aula no ciclo 2, só sobre perispírito, de tão complexo que ele é. Vocês vão ter oportunidade de ver. E por que planejar, gente? Por que eu planejo a minha reencarnação? Por que a gente planeja algo? Para que a gente planeja? Para traçar seus objetivos. O que mais? Para realizar. Gente, vocês concordam comigo, né? Que tudo que você não projeta, qualquer caminho é caminho para tomar, né? Se você não sabe para onde vai, de que forma vai, qualquer caminho é caminho. Então, planejar, né, é essa linha diretriz. Não é aquela coisa engessada, mas é uma linha diretriz do projeto de vida desse espírito, quando ele reencarnar. Né? Então, por que planejar? O objetivo de se planejar a reencarnação
é o de proporcionar a cada espírito os meios necessários ao seu adiantamento emocional, intelectual e moral da melhor maneira possível. Ah, Tânia, todo o planejamento dá tudo certinho? Claro que não. Óbvio que não. Né? Vai dar certo até a medida que a gente der conta de determinadas situações. Tem coisas que a gente não vai conseguir mesmo, porque a gente está aqui nesse processo de aprender. A gente não vai aprender tudo que tem que aprender numa encarnação. Senão não precisava esse ciclo. Eu encarnava como espírito e já ascendia, né? Já ia embora. Então, por isso que a gente planeja. Então, vamos ver aqui. Em geral, as reencarnações são planejadas com antecipação. Em geral, nem sempre. Tem reencarnação que não tem planejamento nenhum. Sabe? Até porque o espírito não tem condições nenhuma de planejar nada para ele. Não tem condições emocionais, não tem condições morais, não tem condições absolutamente de nada. Então, ele vai precisar que alguém faça isso por ele. Né? Ou, às vezes, ele vai, tipo assim, fui atraído de alguma forma e fui embora e encarnei, vim para a vida assim. Né? Isso depende muito do grau evolutivo de cada um. Né? O tempo de preparo será proporcional às necessidades educativas do espírito. Né? Então, às vezes, existem planejamentos que são mais difíceis, porque aquele espírito terá necessidades especiais e precisa de um planejamento mais rigoroso. Né? Este planejamento pode ser elaborado pelo próprio espírito, dependendo do seu nível evolutivo, do contrário, poderá ser delegado aos espíritos mais esclarecidos. Okay? Então, vamos ver em que consiste, né, esse planejamento. Bom, tem alguns tipos de reencarnação. Compulsória. Compulsória é quando o espírito ainda não está apto a fazer uma escolha, aquilo que eu falei, não tem condições nenhuma do ponto de vista psíquico, moral, emocional, né? Acolhe o espírito sem prévia concordância dele e até mesmo sem seu conhecimento. Às vezes ele nem sabe como vai ser a reencarnação dele, só sabe que, né? É por sua índole própria dos espíritos, cujo grau de perturbação impede a análise clara da situação e cujas faltas são tão graves que anulam a liberdade de escolha. Às vezes, são pessoas extremamente difíceis, né? Que já cometeram muitas faltas graves, né, em relação ao outro, né, em relação a si mesmo. Então, às vezes, a pessoa não tem condições, realmente, de planejar. Diga, César. Tá. Boa noite. Boa noite. Te fazer uma pergunta. Você está falando que, então, o espírito, ele vem, depois que vai reencarnar, ele se aprimora, ele quer um aprimoramento. Sim. Mas ele não tem esse direito de vir como ele quer, se ele está se aprimorando? Não. Quem impede isso? O grau evolutivo dele. Tem pessoas que nem encarnada têm condições de fazer escolhas. Tem pessoas que têm um nível de perturbação tão grande que não conseguem. Que tem um nível de moral tão baixo que você não pode delegar a ela a escolha de determinadas coisas. Aqui mesmo, assim. A mesma coisa acontece quando a gente desencarna. Né? Depende muito de como você já está, o quanto você já integrou, o quanto você já aprendeu de uma coisa que a gente vai ver lá na frente, que são as leis naturais, ou leis divinas, ou leis de Deus, né? Que tem a ver muito, não com 10 mandamentos, a gente vai ver, e sim como regras naturais da vida. Né? Leis de sociedade, leis do amor, lei de reprodução, lei de destruição, uma série de leis, né? Lei da sociedade, do progresso, do trabalho. Né? Tudo isso são habilidades que o espírito vai ter que adquirir nessas diversas dimensões da vida. Boa noite. Boa noite. Quando acontece, por exemplo, quando você mostrou as 5 fases para a reencarnação, aí tem lá um momento do encontro dos pais, né? Sim. E aí, mostrando esse tipo de reencarnação compulsória, por exemplo. Sim. Eu poderia entender uma criança gerada, um feto gerado através de um ato de violência, por exemplo? Pode. E essa não tem planejamento nenhum. Ninguém planeja para ser, né, violentado. Vamos combinar. Né? Por quê? Porque existem espíritos assim, meio que vagando, meio sem eira nem beira,
né? E que estão ali num processo que, quando acontece esse vibracionalmente, é a oportunidade que ele tem de reencarnar ali, pá, ele vai. Porque tem a ver aquilo com ele, né? Já existe nele aquela vibração que está ligando ele, né? Então, é a oportunidade que ele tem aí. Pode acontecer, sim. Tá? Como pode ser uma compulsória, planejada por alguém, e que já existe esse contato com quem vai receber esse espírito no plano material. Tá? Mas pode sim. Acontece muito em caso de estupro, né? Muito isso. São compulsórias. Proposta. Uma reencarnação proposta leva em consideração o livre-arbítrio relativo de um espírito, que dispõe o espírito. Por que relativo? Porque ainda nenhum de nós está... Será que a gente está preparado para planejar o que eu preciso, o que eu gostaria? Eu digo que eu ia colocar tudo que eu gostaria que acontecesse, tudo de bom, né? Ninguém vai querer planejar algo difícil na vida, porque a gente não está ainda lá. Não chegamos, a gente está mais ou menos todo mundo na mesma linha, por isso que a gente está aqui tudo juntinho, né? Então, a gente não está preparado. Então, o livre-arbítrio da gente é relativo. Eu posso dizer assim, eu gostaria, sabe, de passar por tal coisa. Eu gostaria de não passar por determinadas coisas, mas, se for necessário para o aprendizado do espírito, ele vai entrar nesse planejamento, né? Nesse projeto de vida dele de alguma forma, certo? Mesmo que ele não queira, certo? E tem o livre. Agora, para ser livre, né? Quando o espírito já atingiu um nível de consciência e entendimento das leis naturais, que é aquilo que eu estava falando para vocês, né, são os que possuem ampla liberdade de escolha, né? Aí você tem, muitas vezes, espíritos missionários que vêm com objetivos muito, né, singulares, né, para ajudar, muitas vezes, até no adiantamento da gente, né? Mas, com certeza, a gente ainda não tem essa liberdade toda, aí, porque a gente não chegou lá ainda, né? Chegaremos, mas ainda não. Bom, então, olha que interessante, né? Quando a gente vai fazer um projeto, né, fazer esse planejamento reencarnatório, existe um projeto a nível biológico, né, um projeto a nível social e um projeto a nível espiritual. Essas são imagens do livro Missionários da Luz, né? Onde ali, esse projeto biológico mesmo, está mostrando o Ministério da Reencarnação, onde você tem geneticistas, espíritos especializados, né, na parte de reencarnação. Né? Então, no livro, nessas imagens, mostra, por exemplo, telas com órgãos, estão ali vendo qual o grau de dificuldade, né, o tipo de corpo que a pessoa vai vir. Né? Então, tem um projeto biológico. Então, o que consiste esse projeto biológico? Como vai ser esse corpo físico, né? Vai ser a minha altura, cor de pele, olhos, cabelo, estética, porque tudo isso vai ter a ver com o aprendizado que a pessoa vai ter. Cada coisa dessa vai oferecer, né, uma forma diferente de relações. Né? Sistemas internos, endócrino, cardíaco, muscular, respiratório, e etc. Né? O corpo. E o social é justamente a família que esse espírito vai ser inserida, o meio socioeconômico e cultural dele. Se eu vou nascer um espírito abastado financeiramente, né? Se eu vou nascer em condições financeiras precárias, ai, Tânia, que dificuldade, seria tão melhor nascer com muito dinheiro, será? Será? É mais fácil a prova? Mas eles fizeram uma pergunta, o que é mais fácil, nascer com muito dinheiro ou pouco dinheiro? A mesma coisa. O desafio é o mesmo, porque se perder com muito dinheiro é muito fácil também, né? Como se perder com pouco dinheiro também. Tânia. Aqui. Oi. Ela estava aqui. Oi, boa noite. Boa noite. Eu fiquei com uma curiosidade. No caso, se a mulher engravidar, Sim. né, por conta de um estupro, por exemplo, a legislação permite que ela pode abortar nesse caso. Sim. O espiritismo, para o espiritismo, poderia também, ou teria que ter um filho? Para o espiritismo é uma vida. É uma vida que está ali, independente da forma que foi concebida. É sempre uma vida, né? Que não deveria ser ceifada. Né? Então, o máximo dizer que você... eu vou conseguir
ter amor por essa criança, ou olhar essa criança, mas necessariamente até que você não queira ela, né? Mas não precisa, né? Não queira nem estar com ela, mas não precisa ceifar a vida dela, né? Porque ela não tem o espírito que está encarnando ali, né? É uma vida. O aborto não é sempre. Bom, tendências profissionais, né? Que eu vou ter. Desculpa. Boa noite. Boa Tânia. noite. Tânia, quando você falou, e está escrito também, é nessa questão da reencarnação, a biológica, sim, e que vem com o espírito, o perispírito de vidas anteriores. Sim. O que eu pergunto é o seguinte, aí veio uma dúvida. E os portadores de necessidades especiais, tipo talidomida, síndrome de Down, eles vêm, veja bem, eles vêm para nos ensinar a amar mais, ou eles vêm com uma missão, porque em vidas anteriores eles fizeram as coisas ou praticaram algumas ações que não deveriam? Bom, quando eu paro e penso, praticaram ações que não deveriam, parece que ele veio nessa condição por uma questão punitiva. Então, vamos tirar logo isso. Não. Ele vem porque é parte do aprendizado dele. Qualquer uma dessas situações. Qualquer uma. Certo? Estava dando aula ontem no ciclo 4, onde a gente fala sobre os estigmas, né? E que os espíritos vêm, muitas vezes, com estigmas, justamente porque são eles que vão também posicionar eles de uma certa forma, tipo assim, quanto a ele mesmo e quanto ao ambiente em que ele vive, né, que vão trazer situações para eles, né? Então, a forma do corpo, muitas vezes, é isso, né? Porque, às vezes, você sai de uma estética convencional. Por quê? É uma experiência para o espírito, tá ali. Eu vim com uma síndrome, né, dessa. Uma experiência do espírito para o espírito e para quem está recebendo o espírito, para os dois. Certo? Mas não porque eu fiz, né, ou é missão, ou nada disso. Coloque sempre como aprendizado. Oi, boa noite, Boa tudo noite, bem? Tudo. Eu vou pegar só o gancho do que ela falou e eu tenho uma dúvida. Esse planejamento, ele é individual ou eu posso ter um planejamento reencarnatório onde eu vou servir de aprendizado para alguém? Por exemplo, um aborto espontâneo, entendeu? Que o feto, não sei se planeja, né, o espírito planeja morrer com, sei lá, 1, 2 meses. E o que ela falou, não da síndrome de Down, mas essas doenças que a pessoa não tem um mínimo discernimento, então não vejo como o espírito pode estar podendo evoluir se ele mentalmente ele não está conseguindo raciocinar. Isso não seria um processo de evolução para a família que está acolhendo e que está aprendendo com ele? Também. Agora, a limitação, a falta do raciocínio, tudo que está vendo pertence ao personagem, não pertence ao espírito, viu? Aquela experiência que aquele personagem está passando está sendo registrada pelo espírito, aquela dificuldade, né, aquela contenção, muitas vezes. Por que ele teve que ser contido daquela forma, entendeu? Qual o aprendizado dele? Deu para entender? Não é o físico. O físico não reflete o que é o espírito, certo? Tanto que quando aquele personagem deixar de existir, ele não vai ter a síndrome. O espírito não vai ter essa síndrome, entendeu? Foi parte, muitas vezes, do planejamento dele vir dessa forma mesmo. E é sempre um aprendizado para ele e para quem? Os pais, para a família, para todos que estão envolvidos com ele. Nunca é ele que vem exclusivamente para você aprender. Não, ele vem também porque ele precisava daquele aprendizado. Ambos. Boa noite. Então, posso dizer que, em algum momento, todos vamos ter que passar por uma experiência de alguma necessidade? Depende de você. Ou isso é reservado apenas para alguns? Isso aí é de cada um, é individual, reservado para alguns. Pode ser que eu nunca tenha, né, alguma dificuldade, seja ela qual for, como eu já posso ter tido e nem lembro disso em outras vidas, né? Mas necessariamente não é que todo mundo tenha que passar por isso, a mesma coisa, porque somos diferentes, né?
com aprendizados diferentes, de integração, né, de diferentes, tá certo? Tem uma outra pessoa ali primeiro, depois eu passo para você. Oi, boa noite. Boa noite. Eu tenho uma dúvida. Se você tem o livre-arbítrio de escolher, se você vem com a missão, você pode, ao desencarnar e reencarnar novamente, voltar para uma compulsória, estar numa compulsória? Não. Porque... Vamos pensar que o espírito ele só evolui, ele não retrocede. Sim. Se um espírito chega a um ponto de ter a liberdade de escolher a sua reencarnação, porque já integrou habilidades, conhecimentos, integrou essas leis naturais, ele não vai reencarnar compulsoriamente. Para quê? Por que eu fiquei com essa dúvida? Tem gente que vem com uma missão bonita, linda, maravilhosa, que tem comunicação com o mundo espiritual o tempo todo, que faz um trabalho belíssimo. Só que, no meio desse processo, no auge desse processo, ele se perde. Ele abusa de pessoas, né? Ele usa o poder para manipular. Então, quando ele desencarna, eu também fiquei pensando nisso, na questão da não involução. Mas quando uma criatura dessa, que teve tudo para fazer um belo trabalho e se perdeu na vaidade, o ego, né? Porque é humano. Aí, porque está na aparente, porque a aparente missão nada mais é de um projeto que a pessoa traçou e não deu conta de fazer. Desviou o caminho. Quantas vezes a gente desvia o caminho? Aí vai voltar, é um espírito como a gente, vai voltar. Por isso que eu disse assim, se não tem evolução, será que na próxima encarnação ele não vai precisar passar por um processo compulsório, assim, no sentido de que as pessoas vão ter que escolher por ele, já que ele tem que passar por um aprendizado? Mas se ele fosse um espírito missionário, com toda essa luz, ela não faria isso. É isso que eu estou lhe dizendo. Ele não faria isso. Ele não voltaria para trás. Porque ele já integrou isso. Porque o que significa você aprender, você integrar algo verdadeiramente dentro de você. Integrar de uma forma que seja tão natural que você não precisa nem pensar em fazer, que você já faz naturalmente. Exemplo, preconceito. Né? Num primeiro momento, nós temos uma sociedade extremamente preconceituosa, de todos os tipos. Né? Eu começo a me policiar. Eu não quero mais ser assim, mas eu preciso me policiar, porque aquilo não está integrado dentro de mim, porque eu vim de uma cultura preconceituosa. Aí vai chegar um momento que eu vou evoluindo, né, que eu já não faço mais determinadas coisas. Mas eu posso dizer que eu integrei ainda? Não. Sabe quando é que eu vou integrar? Quando eu não precisar mais me policiar. Quando aquilo for tão natural e quando eu não ver diferença sobre nada. Então, eu integrei, entendeu? Então, eu não vou voltar para trás. Eu não vou voltar a ser preconceituoso de novo. Não tem como eu ir. É um caminho que não tem volta. A evolução não tem volta. Integrou, já foi. Você não vai voltar para trás. Oi. Vou responder essa, depois vocês vão me deixar andar um pouquinho, senão eu não vou dar aula, tá bom? Aqui ela primeiro. Que ela... voltando a essa questão do aborto, vamos supor que a mulher... Aborto não, estupro. Vamos supor que a mulher que foi violentada resolve não abortar a criança. Essa criança, ou seja, esse espírito, vai necessariamente ser uma pessoa, não sei, ruim ou algo do tipo, por ele ter sido fruto de algo ruim, de uma violência? A gente não pode estigmatizar o espírito que vai vir, porque ele veio nessa situação. Né? Qualquer um de nós pode vir muito bom ou muito ruim, até porque isso está dentro da gente ainda. Né? Não. Diga. A última agora. Ótimo. Boa noite. Boa noite. Eu queria que você falasse um pouco sobre a questão da reencarnação, de, digamos assim, de proposta pessoal e quando tem uma proposta coletiva. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos avançar um pouquinho, okay. Porque, né? Aí a gente volta nesse ponto. Porque, assim, independente de qualquer coisa, uma proposta coletiva de espíritos que se combinam para estar perto, estar junto e realizar determinadas coisas, e fora a individual que eles têm, é sempre um único objetivo: evolução e aprendizado. Não muda, sabe? O fato de você ter um objetivo comum. Porque uma família, quando você reencarna, é uma proposta comum entre aquelas pessoas daquela casa.
né? Quando eu escolho o meu ambiente de trabalho, uma proposta, às vezes, eu me identifico com pessoas que têm propostas em comum comigo, né? Então, é mais ou menos por aí. O final, o objetivo é sempre o mesmo, tá bom? Então, e tem também ali prováveis cônjuges e filhos, tá? E o projeto espiritual, que é o motivo principal da reencarnação, né? Esse é o nosso objetivo, né? Espiritualmente, o que eu vou adquirir, né, nessa experiência. Aí quais são os compromissos que eu vou estar assumindo, né, os projetos, nesse projeto que eu fiz, quais as oportunidades que serão dadas a mim, né, até para rever determinados conceitos, determinadas atitudes, né? E eu escolho, lembra que eu disse que aquele livre-arbítrio relativo, eu só consigo escolher o gênero da minha prova, mas o que vai ser, eu não consigo, porque eu ainda não tenho, né, meu livre-arbítrio não me levou lá ainda, justamente porque eu não vou planejar nada do que eu preciso, e sim do que eu gostaria, tá? Então, aí. Idealização do corpo. Olha que interessante isso. E aí o perispírito tem uma relação direta com a formação do nosso corpo, né? O corpo será idealizado a partir das necessidades evolutivas do espírito, conforme suas escolhas e provas assumidas ou suas necessidades. Então, o corpo com que eu vou vir tem a ver com o meu processo aqui. Se eu venho com desabilitado de alguma forma, com alguma dificuldade física, né, sem um membro, ou não enxergo, ou não ouço, ou qualquer, né, ou alguma doença, muitas vezes, tem a ver com o processo de educação, certo? Sofre a influência da condição energética dos corpos espirituais, reflexo da evolução espiritual. E aí vocês lembram quando a gente falou do corpo, perispírito e espírito. E depois a gente abriu a estrutura do perispírito e disse que nós tínhamos um corpo astral, emocional, que nós tínhamos um mental inferior, um mental superior e um búdico, e para chegar ao átmico, lembram disso? Pronto. Cada corpo desse é um banco de armazenamento do espírito, de suas emoções, da sua inteligência, do seu aprendizado, né? Então, o que eu sou, os meus pensamentos, a qualidade dos meus pensamentos, as minhas atitudes, as emoções que eu guardo dentro de mim, imprimem em mim um padrão vibracional. E esse padrão vibracional fica ali no perispírito, porque minha mente está lá no perispírito, está tudo lá. Quando ele vai configurar, quando a gente vai configurar o corpo, né, que a gente vai ser modelado e a gente vai conversar lá, estes corpos, esse corpo que é o perispírito, com todos esses conjuntos, vão influenciar na formação do corpo e das necessidades dele em função do padrão vibracional. Por isso que é importante que a gente comece desde já a perceber o que pensa, o que faz, né, o que fala, como se comporta diante do outro, porque você está criando o seu padrão a partir disso, né? E você, lá na próxima reencarnação, vai ser uma resultante disso também, certo? Possibilidades de mudanças de padrão através de novas experiências. Então, quando eu idealizo um novo corpo, tudo novinho, zeradinho, eu vou dar uma oportunidade àquele espírito, né, de viver experiências de formas diferentes. E, quem sabe, integrar alguma habilidade, né, trabalhar alguma inabilidade, né, a partir dessa nova experiência, dessa nova oportunidade. No planejamento também, né, tem levantamento das dificuldades orgânicas que eu falei, né? Aí eu trago da questão do Livro dos Espíritos, 335, pode também escolher o corpo, porque as imperfeições deste corpo, são para ele provas que ajudam em seu progresso. Então, às vezes, você vê a pessoa com uma dificuldade física, se penaliza, e muitas vezes foi a escolha do próprio espírito. Eu quero vir assim, porque eu preciso vir assim. Porque, com isso, eu vou conseguir, né, entender algo que eu não consegui entender ainda, quando eu estava todo bonitinho, todo certinho. Certo? Reencarnações especiais, como eu falei, né,
precisam de auxílio de espíritos técnicos devido às características relativas à escolha de suas provas e expiações. Então, dependendo, às vezes, né, tem todo um arsenal aí de planejamento para aquela pessoa, porque ela vai vir, de fato, com reencarnações que vão exigir dela, né, não é uma resignação, mas um trabalho, né, de entendimento maior. Então, o corpo, às vezes, vem com dificuldades maiores, ou alguma dificuldade, né, do ponto de vista psíquica mesmo, né? Então, também pode, nesse planejamento, contar com a solidariedade dos amigos. E aqui é bem legal, porque, no plano espiritual, nós temos nossos familiares, né? A gente faz uma grande família, né, espiritual. Todas essas pessoas com que a gente tem afinidade, pais, mães, irmãos e tudo, nós não perdemos eles na vida porque nós morremos, o personagem morre, mas o espírito que cada pessoa está junto por afinidades, né? Então, a gente vai continuar se reencontrando e, muitas vezes, eles participam, ajudam, incentivam a gente no nosso planejamento reencarnatório. E, muitas vezes, ocorre isso em desdobramento, né? Por exemplo, eu vou receber um espírito, vou ficar grávida e receber um espírito. Muitas vezes, eu tenho um contato com essa pessoa no plano espiritual em desdobramento. Quando eu vou dormir, desdobro, converso com essa pessoa, tenho, né, contatos com ela. Tá bom? Então, é isso que... são, na verdade, espíritos que ajudaram no seu planejamento, né? Pessoas afins de você. Que podem ser amigos, familiares, encarnados e desencarnados, né? Já que todos nós nos libertamos parcialmente no sono e nos encontramos no plano espiritual, muitas vezes, a gente pode trocar, né, ideias, né, receber sugestões e tal. Bom, vamos passar para a segunda fase. A segunda fase é o contato fluídico com os pais. Lembra que eu disse que isso acontece muitas vezes antes mesmo da fecundação, né? Então, a aproximação dos futuros pais, estabelecendo um contato mais íntimo a partir de escolhas antes da fecundação. Então, muitas vezes, o espírito que vai reencarnar já está no campo dos pais, né? Tipo assim, olhando a família, sentindo como vai ser o ambiente que ele vai encarnar, né? Buscando se harmonizar com aquela família, com aquelas pessoas, né? É uma preparação, afinal, para a nova existência dele. Então, nada mais natural do que você saber onde você vai botar seu pezinho, né? Então, essa família vai te receber, mas eu quero saber quem ela é também, né? Espíritos com propósitos e necessidades compatíveis para o processo educativo. Então, tanto os pais que estão recebendo esse espírito, como esse espírito, são esses espíritos que têm um propósito, que são compatíveis com o aprendizado de ambos, seja lá qual for a condição. Podem ser espíritos com relações de afeto ou desafeto, né? Resultantes de outras experiências. E isso a gente viu lá no processamento, na reencarnação como processo educativo, que a família é o grande laboratório para isso. É a grande oportunidade de desafetos conseguirem se entender, porque a gente tem os laços de sangue, laços de amor. É sempre possível que isso se resolva? Não. A gente vê famílias extremamente, às vezes, conflituosas e que não conseguem se harmonizar, cada vai para um lado. Às vezes, a gente vê algumas tragédias, algumas coisas assim, que são frutos, muitas vezes, desses desafetos que tentaram, né, vamos tentar ir junto para ver no que dá, eu como pai, você como filho, eu como irmão, e, às vezes, a gente não consegue, né? Às vezes, não consegue. Tem também como objetivo a harmonização. Então, ele já vai se harmonizando, né, com aquela energia dos pais, a energia da casa que ele vai, né, morar. Então, tem esse objetivo também. Esse contato se inicia, muitas vezes, já no plano espiritual, como a gente falou, e, à medida que se intensifica, quanto mais esse espírito começa a se ligar com o plano material, mesmo antes, né, da fecundação, ele já começa meio que um processo de desligamento um pouco desse espiritual para já começar a colocar esse pezinho dele aqui no plano material, né? Aos pouquinhos, sutilmente, mas isso vai acontecendo. Essa questão é tão real, eu tive vários depoimentos de alunos que falaram, de mães, né? Muito mais mães, né? Até por causa da ligação, mas teve pais também que falaram, que sonharam com o filho, muito antes
de engravidar. A mulher, tipo assim, sonhou, a aluna relatou aqui, que ela teve um sonho que vinha um homem falando com ela, um rapaz, né, dizendo que ela ia ser a mãe dele, que ele iria reencarnar, que ela seria a mãe dele, que ele não teria aquela aparência, ele teria uma outra aparência, mas que ele era o filho dela. E ela disse que ela não estava nem pensando em ficar grávida, nem sonhando. Meses depois, ela estava grávida. E assim, vários, né? De crianças que nascem e dão depoimento, que já conheciam aquela casa, que já conheciam aquele lugar, que já estiveram com seus pais. Eu já tive aqui. Né? Então, é bem interessante esses relatos. Terceira fase, ligação energética do corpo físico e espiritual. Em que momento a alma se une ao corpo? Essa aí é a questão 344. Quem sabe a resposta? Quem? Não é na fecundação. Não. Onde? Não. Quando ele nasceu, ele só completou a reencarnação, mas já veio num processo lá. Aonde? Está lá no Livro dos Espíritos, essa resposta, viu, gente? A união começa na concepção. A união começa na concepção, mas só é completa na ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, né, que cada vez vai se apertando até o instante em que a criança vê a luz. O perispírito, que eu vou mostrar mais aqui para frente, que eu acho que ilustra melhor aqui. Vamos lá. A fecundação, ela ocorre ainda na tuba, né? A antiga trompa de falópio que chamavam, né? A tuba, na tuba uterina, certo? O óvulo sai do ovário, começa ali o caminho dele pela tuba, né? O espermatozoide, né, no momento do ato, sai nadando ali em direção à tuba, né? Entra aqui pelo canal vaginal, encontra o óvulo ainda na tuba. E lá ocorre a fecundação. Ali não tem espírito ainda. Na tuba mesmo já começa a divisão celular. E aí ele vai lá, cai no útero e se nida. Neste momento ocorre a concepção. É neste momento que o espírito se liga, né, na matéria. Como é que ele se liga? O seu perispírito, né, é que vai se ligar a ele através de um laço fluídico ainda. Ele não vai entrar dentro daquele ovo pequenininho, não. Ele só vai se ligar ali àquele corpo inicialmente, porque ele não tem como entrar ali em algo tão pequeno ainda. Né? E eu vou explicar ali. Né? Então, o momento em que se dá o acoplamento do espírito que vai reencarnar é exatamente aí, na hora da nidação, da concepção, quando, né? A concepção é aí. Pronto. E aí, Tânia, o que eu faço? Eu vou ter um... Quê? Desculpa. Oi, boa noite. Boa noite. Uma dúvida bem rápida. A mulher, eu vou citar um exemplo. Eu tenho uma amiga uma pessoa que tem uma mediunidade bem aflorada falou para ela que sentia a presença de um espírito que estava querendo vir, que ela ia engravidar em breve. E ela tinha pavor de ficar grávida. Ela disse que a partir desse dia ela rezou todos os dias, pediu pelo amor de Deus para que isso não acontecesse. E passaram-se já alguns anos e isso não aconteceu. E aí eu queria saber se existe esse livre-arbítrio de um espírito estar ali programado para vir, mas que você solicite para que aquilo não aconteça, porque você não se sente preparado e aquilo ser levado em consideração. Sim, pode. Pode, sim. Você, às vezes, rejeita tanto, que acha que aquele espírito vai pensar 2 vezes antes de querer ir. Porque ele vai querer alguém que receba ele com amor, né? Pode ser. Que não é tanto que você bloqueie isso, mas que o próprio espírito diga, poxa, não vale a pena. Vou buscar alguém, né? Ela não está preparada no momento, né? Porque, às vezes, a gente tenta fazer as coisas, mas não consegue, né? Então, pode sim acontecer.
Bom, e aí o que acontece? Uma coisa muito interessante. Quando eu desencarno com um perispírito exatamente do tamanho que é meu corpo. Então, quando eu aqui com meu 1,52 m, quando eu desencarnar, eu vou ter um perispírito de 1,52 m, fofinho, assim, exatamente como está aqui, certo? E estou lá no plano espiritual. Claro que existem crianças, né, quando desencarna muito tenro, né, ainda novinho, tem um perispírito também compatível, só que no plano espiritual, o perispírito não permanece com um perispírito infantil, ele desenvolve depois. E na hora de reencarnar, como é que eu faço para colocar um perispírito num tamanho dentro de um corpinho pequenininho? Né? É aí que acontece o que se chama redução perispiritual. Certo? Aí é uma imagem também nos Missionários da Luz, onde tem espíritos, inclusive, esse da reencarnação de Segismundo, né, conta a história da reencarnação dele, em detalhes, e eles estão ali fazendo justamente, ajudando energeticamente nessa redução do perispírito. O perispírito é um corpo material, a gente já viu isso, né? Material que tem licenciado, né, e que a gente não consegue enxergar, porque os nossos olhos, nossos sentidos físicos não estão calibrados para essa vibração de matéria. Então, a gente não consegue ver. Pronto. Então, a redução do corpo espiritual até a forma fetal por uma diminuição dos espaços intramoleculares. Se faz necessário isso. Bom, vamos pegar o nosso corpo físico. Quantos % de água nós temos no nosso corpo? 70 e alguma coisa, né? Se a gente encolher tudo, né, tirar tudo dentro de nós, a gente fica um bolinho de nada, né? Uma massinha de nada, na realidade. Porque nós temos muito espaço, muito líquido, espaço entre nós, a matéria, as moléculas, né? Então, acontece exatamente com o corpo espiritual. Ele vai sofrer uma redução desses espaços entre as moléculas, a ponto dele chegar a um tamanho que dê para ele se acoplar verdadeiramente nesse feto, que também já tem que ter um determinado desenvolvimento, um determinado tamanho para receber ele. Então, o perispírito ele vai se acoplando, ele vai se aproximando, né? Aos poucos, ele vai reduzindo e o feto vai crescendo, e ele vai se acoplando a essa estrutura. Tá? Isso é chamado de prostração de força. Né? É uma redução induzida pelas energias também do embrião. Né? O embrião ali, ele cria um campo, né? Que também está ajudando em restringir, né, esse corpo. E é um momento também que aumenta muito o intercâmbio fluídico com a mãe. Então, o campo da mãe também interfere nisso, também contribui para isso. Okay? Então, aqui só para ilustrar, a prostração de força, que é aquele momento em que está havendo o restringimento, né? Há uma redução do perispírito, né, que consegue, né, se acoplar a essa forma fetal, certo? Após o restringimento do corpo espiritual, estando a individualidade junto ao campo magnético da futura mãe, o intercâmbio fluídico com ele vai intensificar-se. O perispírito sofre uma redução até a forma fetal, uma diminuição volumétrica do veículo sutil pela diminuição dos espaços intramoleculares. Certo? Só para ilustrar aí, ele vai reduzindo à medida que... Pronto. E esse corpo, além de ser reduzido, né, ser restringido para entrar nesse novo corpo que está se formando, ele precisa sofrer algumas alterações. Por que ele precisa sofrer alterações? Imagine que eu desencarnei, eu vou para o plano espiritual, né, que tem as minhas necessidades alimentares lá são diferentes, minhas necessidades fisiológicas não são iguais aqui, né? Eu tenho um corpo muito mais sutil, mais leve, né? E aí, de repente, ele vai reencarnar num corpo mais denso, num planeta, num lugar que tem uma gravidade. Ele vai ter que se alimentar novamente, né? Com comida mais sólida, né? Vai ter todas aquelas funções fisiológicas que ele não teria desencarnado. Então, ele precisa, né, sofrer alterações. Então, a alteração necessária para a natureza do seu processo de aprendizado é uma, né? Adequação ao corpo material mais denso, adequação para alimentação, gênero e atração gravitacional.
e para que ele consiga fazer esse entrelaçamento, né, ao corpo físico naquele momento em que ele está sendo restringido. E aí também que surge esse corpo, o duplo etérico. Vocês lembram do duplo etérico? Que corpo é esse? Aula de espíritos. Quando falou do corpo físico, entre o corpo físico e o perispírito, tem um corpo, não tem? Que é um corpo energético, lembram? Que é a bateria, né, que carrega, que nos carrega de vitalidade para a nossa encarnação, duplo etérico, que é esse corpo energético. Então, eu tenho um corpo físico, eu tenho o duplo etérico e tenho o perispírito com todas as suas estruturas. Tá certo? Então, ele vai surgir aí durante também, né, um momento aí da formação do corpo, também esse duplo etérico está se formando. E vai também acontecer a vinculação através do cordão de prata, aquele fiozinho, né, energético que liga o seu corpo físico a seu corpo astral. Né? E lá no plano astral, né, sabemos quem é encarnado e desencarnado justamente, né, por esse fio, porque quando a pessoa desencarna, esse fio deixa de existir, assim como o corpo físico e o duplo etérico também, certo? Porque são ligados diretamente ao corpo físico. Né? Durante o processamento da reencarnação, o perispírito sofre alterações para adequar-se ao corpo físico, tanto pela natureza mais densa deste, quanto ao novo meio ambiente a que estará sujeito. As mudanças no corpo espiritual decorrem principalmente face às novas necessidades de alimentação, sexo e atração gravitacional. Ok? Então, ele vai sofrer várias alterações em função disso. Aqui é só demonstrando, né, a questão dessa ligação energética nesse fio, que é o fio de prata. É um cordão fluídico, na realidade. Ele é híbrido, porque ele é biológico e etéreo, né? Então, ele tem essa ligação. Né? Porque também é matéria, é a mesma matéria do perispírito, né? Bem sutil. Mantém-se ligado ao corpo físico e ao corpo astral, o perispírito, durante os desdobramentos. Rompe-se definitivamente com o desencarne. Ok? Quarta fase. Veja quantos slides tem aí, Beto, para mim. Quarta fase. Vamos lá. Formação do feto e modelagem. O reencarnante, nessa fase, está criando um campo magnético que vai atuar como molde, onde as células físicas vão se ajustando. E aí, é isso? E aí vem o papel do perispírito. Né? O perispírito é como se fosse uma forma que traz toda essa nossa história, né? E essa história, esse nosso padrão de vibração, é que vai ajudar a conformar, dar forma ao corpo. E vai trazer para o corpo as necessidades que ele precisa para a reencarnação, para o processo reencarnatório dele. Ok? Ocorre a influência do perispírito no padrão hereditário, conforme as necessidades do espírito. E isso lá no ciclo 4, vocês vão ver mais, vão rever isso, vão relembrar isso. E lá vão ver que o perispírito ele faz alterações genéticas. Então, não é só a genética do pai e a genética da mãe. Esse perispírito, que traz a história do espírito, também influencia, né, nas trocas lá a nível de cromossomos. Mas isso aí já é mais um detalhe mais para frente, mas é bem interessante. Então, ele é o nosso modelo organizador biológico, né? Faz alterações biológicas e padrões genéticos, estruturação e definição da forma corporal. Então, imagine que o perispírito, à medida que ele vai se restringindo e o corpo vai se formando, ele vai se conectando a ele, célula a célula. Então, ele vai modelando esse novo corpo, assim, como se fosse um campo de contenção ali que está modelando, 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 de acordo com o que você é e de acordo com o que você precisa. Certo? O espírito ligado ao embrião vai perdendo a consciência de seus conteúdos diversos à medida que se aproxima o nascimento. Aí é a tal do
esquecimento, né? A gente vai esquecendo. A gente não lembra das nossas reencarnações anteriores. A gente não tem acesso na consciência com facilidade, né, a esses conteúdos. Então, por quê? Porque à medida que esse novo corpo vai se formando, né, ele vai esquecendo. Por quê? Porque tudo aquilo que ele é, todas as lembranças, todas as memórias dele, não estão num cérebro físico, estão numa mente que está lá no perispírito. Quando um novo corpo se forma, um novo córtex se forma, tudo zeradinho, essa memória não está aqui. Ela não está aqui, neste corpo. Ela está lá, no meu corpo espiritual. Por isso que a gente não lembra, também tem dificuldade de lembrar. Porque a gente não consegue trazer. É igual sonho. Sonho, por exemplo, ou um desdobramento. É difícil, às vezes, a gente lembrar dos sonhos, né? Muitas vezes a gente acorda, lembra de alguma coisa, se distrair um pouquinho, daqui a pouco esquece tudo. Por quê? Porque ele não criou, vamos dizer assim, essa memória aqui, não deu tempo de criar essa memória aqui no nosso cérebro. Agora, se você pegar, contar o sonho para alguém imediatamente, escrever, aí você vai criar, né, esse caminho de memória e trazer ele para o cérebro, né? Mas tem muito a ver também com isso. Então, aqui, para a gente só relembrar, né, à medida que o feto vai crescendo, vai se desenvolvendo, o perispírito vai diminuindo para poder entrar aí nessa forma fetal. O espírito se liga ao corpo por um laço fluídico, molécula a molécula. O laço se aperta até o instante em que a criança vê a luz. Tá? Quando ela nasce, esse acoplamento está já todo completo, né? Esse processo já está finalizado. Agora pode fazer pergunta, viu, gente? Eu pedi um tempinho ali, mas está liberado para pergunta aqui. É uma dúvida. Veja bem, existe interferência entre o espírito da mãe e o do novo ser em relação a comportamento, as atitudes durante a gestação? Pode acontecer? Eu acho que assim, as atitudes e o comportamento, o espírito ele é influenciado, sim, pelo meio dele. Ele já traz o que ele é, ele já tem uma personalidade, a gente vai ver na parte de adaptação à vida, tem no slide, a gente fala um pouco sobre isso, né? Ele já tem. A criança que nasce não é um livro com páginas em branco, ele tem uma história ali. Ele nasceu purinho, né? Então, ele traz o que ele é. Claro que ele nasce sem a memória disso. Né? Tem criança que já nasce com umas tendenciazinhas, né, que você já sente, com uma personalidade, às vezes, mais forte, né? E vai sofrer, né? O comportamento dele também vai ter influência dos pais, é óbvio, do meio que ele é criado, né? Mas não do espírito, no sentido de que influenciou naquela personalidade naquele momento. Tá certo? Eu ia perguntar uma coisa mais ou menos semelhante a isso aí que apareceu. Porque, assim, na hora que você... A morte é horrível, né? Eu acho. A gente vê dessa forma, realmente. A gente não tenho consegue. medo, eu tenho muito medo. Agora, o nascimento também existe isso quando você está para... Eu ia perguntar isso mais ou menos. O que vocês acham? O que vocês acham? Imagine, eu sou um espírito livre, feliz, né, flutuando, com uma série de acessos, aí eu vou ter que reencarnar, sabendo que eu vou passar um bocado de dificuldade, que eu vou ter limites que eu não tenho lá no plano espiritual. O que será que é pior? O que será? O que vocês acham? O que seria pior para vocês? Porque o personagem quer viver, né? Tudo bem, eu entendo. Todos nós, né? Esse é um tema bem legal lá para o Psico 4 também, que a gente tem 4 aulas só sobre morte, né? Vamos ver aqui, porque a gente vai complementando aqui depois. A morte, para nós, né, encarnados,
seria para no mundo espiritual, a reencarnação seria a morte do mundo espiritual? É algo semelhante, né? É algo semelhante, gente. Porque, assim, quando a gente desencarna aqui, a família fica triste, chora, vai sentir saudade, aquela coisa toda e tal. Você desencarna, vai embora, né? Tá lá. Você tem seus familiares, você tem seus projetos, você faz também suas relações. Aí, na hora de reencarnar, a tristeza é igual, às vezes pior, né? Porque para o espírito, porque nós temos muito medo da morte, porque a nossa cultura não trabalha a morte, né? Não consegue trabalhar, né? Nós ocidentais, né, temos a morte como perda, como algo dolorido, como algo, né? Da nossa cultura. Tem culturas que fazem uma festa que ficam com o corpo, não sei quantos dias, fazendo festa, tocando música, porque para eles é uma libertação na concepção deles. Para nós, não, é a perda, né? A gente associa a dor, né? Mas a volta também é muito difícil para o espírito. É muito difícil. É mais difícil para o espírito voltar, é mais doloroso para ele do que, acredite, a gente desencarnar. Né? Muito maior e, sobretudo, mais longa. Né? Na morte, o espírito sai da escravidão. No nascimento, ele entra nela. Na escravidão, como eu disse, o corpo te restringe, te limita. O corpo material te limita. Então, não é fácil para o espírito isso. Porque ele sabe que vai ter uma vida mais difícil, limitada. Imagine que você vai ter que aprender tudo de novo. Você vai nascer de novo. Vai ter que alguém cuidar, limpar seu bumbum. Você vai ter que aprender a falar. Você vai para a escola, vai ter que aprender a andar. Tudo de novo. Não é uma coisa muito fácil de aceitar. Né? A união do espírito ao corpo material só se completa por ocasião do nascimento. Até a 38ª semana, ainda está no processo. Nasceu, completou. Ok. Oi, Tânia. Boa noite. Boa noite. Eu quero tirar uma dúvida. Como antigamente as nossas mães tinham 10, 12 filhos, né? Então havia muitas encarnações. Hoje está muito difícil. Eu tenho uma família de 3 filhos e depois de muito tempo aparece um agora, meu netinho, entendeu? Então eu queria saber de você que se existe uma fila grande lá no Existe. já vou lhe adiantando, existe. Existe. Tem muito mais espírito querendo reencarnar do que lugar de gente querendo, né? Imagine você teve 3 e eu tive 1 lá só. Oi, Tânia. Oi. Boa noite. Boa noite. Oi. É uma reflexão que me deixa assim inquieto, difícil de tranquilizar meu entendimento. Sei que talvez precisamos de um semestre só para isso. Mas quando a gente olha para a história, que observa esses planos, né, os projetos de encarnação, e você vê milhões de pessoas tendo um fim trágico, né, quando a questão dos judeus, a questão dos escravos, né, isso me deixa não me deixa tranquilo entender, não consigo conceber uma ideia de um projeto de encarnação coletivo dessa magnitude, com tanto sofrimento que eles carregaram ao longo da história, né? A própria história mostra, e bem recente agora, como é que isso... Aí eu fico pensando, que projeto é esse? Porque existem 2 formas de você analisar isso, do ponto de vista espiritual e do ponto de vista material. Porque por exemplo, o que morre, por exemplo, quando desencarna, o que deixa de existir é simplesmente a matéria, né? Teve uma grande tragédia, foi uma grande tragédia, realmente do ponto de vista humano, tudo bem, mas o que deixou de existir verdadeiramente ali é só a matéria. As pessoas continuaram. Vamos entender que o homem vem num processo de evolução, que ele saiu do primitivo, né? Onde ele não sabia nada, vem por instinto, pura sobrevivência, aí vai criando aí uma sociedade, vem evoluindo ao longo dos milênios, né? Passou pela barbárie, né? E vem vindo, e a gente ainda está nesse processo, né? Então, não é do momento do homem mesmo, do momento evolutivo da sociedade, né?
A gente ainda tem aberrações numa sociedade. A gente já evoluiu muito, né? Nós temos leis, temos coisas que antes não tinham. Se você parar para analisar, há pouco tempo, você matar uma pessoa por dívida era lícito. Você ia lá, matava, tomava tudo que o cara tinha e não era preso. Hoje você já não pode fazer isso. Então, faz parte do processo evolutivo. Fica difícil para a gente entender isso mesmo. Mas somos nós que construímos isso mesmo. Por quê? Pela própria ignorância ainda do espírito. Então, a gente está aí no processo. Vai chegar um momento em que a gente vai ter uma sociedade muito mais equilibrada. E aí vocês vão ter até uma aula sobre vida espiritual que vai falar um pouco sobre os mundos, né? E como a sociedade já foi se transformando, mas passou por isso. Então, a gente tem planetas de provas e expiações, vocês têm planetas de regeneração. Aí você tem lugares que você vai migrando de acordo com a evolução de cada um. Mas é difícil de explicar, mas faz parte da evolução mesmo, né? Sair do animal mesmo, instintivo, para chegar até onde a gente já chegou, entendeu? Pronto. Mais alguma pergunta? Sobre os corpos, eu queria que você repetisse, porque eu não entendi bem. Na aula que o rapaz deu sobre esses corpos, esses veículos, ele falou assim que tem várias tradições, né, que trazem, inclusive ele trouxe uma tradição que eu já estudei, que fala de 7 corpos, aí ele falou, mas a gente resume em 3, o físico, o energético e o astral. Perispírito, perispírito e espírito. É a natureza tríade, certo? Isso, ele resumiu em 3. Tá. Aí agora você trouxe 4. Mas na aula de espírito ele abriu o perispírito em 7 corpos. O homem centenário, ele falou assim, a gente fala. Sim, ele falou, mas aí a gente... O perispírito não é um corpo, é um conjunto de estruturas que formam um perispírito. Então, o perispírito tem um corpo emocional, né, que é esse corpo que guarda essas emoções mais... O corpo físico. O primeiro é o corpo físico. Corpo físico. Certo. Esse corpo físico, ele possui perispírito? O perispírito está acoplado a esse corpo físico. Sim. Certo. Aí depois vem o corpo energético, que é aquele que a gente adquire na fase vegetal. É o corpo energético, que é o duplo etérico, que está sendo formado junto com o corpo físico, que é o corpo que te alimenta de energia, de vitalidade, duplo etérico. Certo? Aí a gente já está abrindo mais, né? Corpo físico, duplo etérico e perispírito. Sendo que o perispírito tem um corpo emocional, que armazena as emoções, os sentimentos, uma série de coisas, né, ainda mais ligadas à questão muito instintiva da gente. Um corpo mental, aí você já parte para a mente, mental inferior, mental superior, búdico e átmico, que são corpos que vão armazenando, né, percepções, as diversas percepções do espírito, que vai se depurando até chegar ao espírito. Pronto, então, só para fixar, repete para mim. Então, é físico... Corpo físico, duplo etérico e perispírito, que se divide em corpo emocional, corpo mental inferior, mental superior, búdico e átmico. Certo? Tá. Eu vou ver se depois eu boto no grupo um slidezinho com todos os grupos, os corpos, tá? Para você, para ajudar. Liga. Oi, Tânia. Oi. Puxando o gancho do amigo lá atrás, sobre a Covid, que foi uma quantidade de desencarne muito alta. Então, aí eu fico imaginando que deve ter feito uma camada muito grande de espíritos para poder fazer a passagem. Certo. Será que, no plano espiritual, isso é esperado ou também foi uma surpresa para o plano espiritual? E como falando em reencarnação, como é que como é que o plano espiritual precisa reorganizar isso para voltar à reencarnação, se não foi algo que eles esperavam também, no volume que foi? Bom, eu não sei, não saberia lhe dizer se eles sabem de tudo que vai acontecer, né? Eu acredito que sim, né? Prefiro acreditar que sim, né? E existem várias cidades que recebem, vocês vão ver também aí em vida espiritual, cidades socorristas, cidades de estudo, cidades variadas aqui, inclusive no Brasil, aqui espirituais,
que se recebem as pessoas, né? E tem pessoas que não precisam ter uma Covid, tem pessoas que, às vezes, desencarnam em condições muito precárias e que precisam ser cuidadas, né, do ponto de vista, né, do perispírito mesmo, físico, psicológico. Então, existe, sim, aparato de espíritos que vão receber essas pessoas, né? E, assim, na humanidade, a gente já teve vários tipos de epidemia, né? Várias, né? Se você pegar uma gripe espanhola, matou, acho que 50% da população na época. Foi uma coisa assim absurda, né? Peste bubônica, né? A gente já teve várias, né? Porque, gente, é do humano ficar doente, é do humano, né, ter essas. Então, faz parte, né, do corpo material aí. Só quantos slides ali? Diga. Uma perguntinha rápida. Não, pode falar. Não, a gente está com tempo ainda. Quando a criança é siamesa, né, que chama, que ela vem junto. Quando é possível separar, tudo bem, na minha cabeça eu entendi. Quando não é possível separar, porque se separar, as duas morrem, os dois bebês morrem. Existe um perispírito só ali? Ou são dois fundidos? São dois fundidos, né? São dois fundidos. Se tiver, por exemplo, dois córtex, né? Uma corrente, é um perispírito acoplado ali, entendeu? Então, tem uns que, às vezes, estão compartilhando órgãos, né? Então, ele não tem como separar. Mas, muitas vezes, são dois espíritos mesmo, viu? São dois espíritos que estão ali, certo? Então, dois perispíritos que se fundiram da mesma forma que o corpo está ali, né? Às vezes, é uma necessidade, assim, olha, a gente não se entendeu, agora não tem jeito. Agora, a gente vai ter que se entender de um jeito ou de outro, porque não tem como a gente estar separado, né? Às vezes, passa muito por essa experiência. Vamos lá. Quinta fase. Essa quinta fase é a fase que a gente fala de adaptação à vida. Nasci, né? E aí? Passo por aquele período de tudo de novo, né? Vou aprender, como eu falei, né? Vou crescer, vou ter alguém cuidando, me alimentando, limpando o bumbum. Vou para a escola, não tenho que ir. Aí eu chego na fase, né, da puberdade. E aí começam os conflitos. Por quê? Porque, do ponto de vista psicológico, a reencarnação finaliza aí o processo psíquico, eu não estou falando do físico. E é quando o espírito chega e diz, olha, cheguei, agora eu quero o meu espaço, agora eu sou o senhor da minha vida. Meu pai já não manda mais em mim, porque é como se o espírito se assenhorasse daquele personagem. E esse personagem deixa de ter tantas influências, né, do ponto de vista espiritual, que ainda ele está muito ligado na encarnação ainda. Logo que a gente reencarna, a gente ainda está muito ligado ao plano espiritual. Tanto que tem criança que vê amiguinho, né, imaginário, tudo isso. Da mesma forma que, quando a gente desencarna, a gente ainda está muito ligado ao último personagem que a gente viveu aqui. Certo? Então, o espírito chega e diz, agora eu quero o meu lugar. E aí começam, às vezes, os conflitos. Você não entende porque age daquela forma, porque contraria o pai, a mãe, né? Tem uns que são um pouco mais rebeldes, outros que são mais tranquilos. Mas é exatamente por isso, porque aqui se completou. Agora ele quer as responsabilidades dele, assumir as responsabilidades, né? Ele quer independência em relação à vida anterior, espiritual, ao mundo espiritual, e o dos pais. Ele quer a vida dele, né? Eu me lembro que, com 13 anos, eu queria trabalhar, porque eu não queria mais pedir dinheiro para o meu pai. E eu arrumei um emprego com 13 anos e ganhava o meu salário, né? Então, nesse estilo mesmo. Olha, eu quero ser dono de mim agora, né? Acontece isso muito, não acontece? Nas famílias a gente vê. Por quê? Porque a gente precisa entender que aquilo é um espírito. Não é uma criança, não é um adolescente, é um espírito. Um espírito que, às vezes, é mais velho do que você. Mais velho do que os pais. Que tem vontade. Bom, todo o nosso processo de reencarnação, a gente vem falando que tem a ver com o grau de evolução, de entendimento e conhecimento do próprio processo reencarnatório. Mais eu influencio, quanto mais eu entendo o que é isso, quanto mais eu entendo para que serve isso, quanto mais que eu entendo que isso é uma ferramenta educativa, uma ferramenta de evolução, de desenvolvimento, né?
Então, quanto mais eu entendo, mais eu conheço, mais eu me assenhoro da minha reencarnação. O padrão vibratório em que se encontra enquanto desencarnado tem a ver com como será a minha encarnação. Como é que eu sou enquanto ser humano, como pessoa? Quem sou eu? Como é que eu vejo isso? É simples. Observe a sua vida aqui. O que você gosta de fazer, as amizades que você escolhe, o tipo de música que você gosta, os ambientes que você frequenta, a forma que você pensa, o que você leva no seu coração, tudo isso vai lhe dar uma ideia do que é o seu padrão vibratório. A gente tem condições de analisar isso, né? Acho que foi Santo Agostinho que fazia, né, no final do dia, que disse que pegava um caderninho e colocava tudo que ele fez, né, que ele achou que foi legal no dia dele, e tudo que ele não fez, tudo que ele fez e que não foi legal. Aí ele fazia essa análise, né? Será que a gente consegue fazer isso? Chegar no final do dia e fazer essa análise? Poxa, eu podia não ter passado por isso. Poxa, eu poderia não ter falado isso. Eu poderia ter feito determinada coisa e não fiz, né? Me omiti. Então, seu desejo pode ter influência dependendo da intenção. Pode fazê-lo na sua vida material. E é aquilo que a gente está falando agora. O momento da gente construir a nossa próxima reencarnação é agora, não é só quando a gente desencarna. Agora, é aqui. A gente está fazendo aqui. Lógico que quando chegar lá, eu vou também, né, continuar. Mas aqui eu estou construindo. Então, seja aquilo que você... Agora, o que você quer ser na próxima reencarnação. Vá buscar conhecimento que você gostaria de ter, fazer coisas que você gostaria de fazer, né? Se preparar e se habilitar para isso, né? O espírito tem sempre um momento nos quais fica independente da matéria que habita, né? Então, esse é um momento que ele tem também de adquirir mais conhecimentos, né? De ter contatos com outras pessoas, poder ampliar um pouquinho a sua consciência. A influência do pensamento do reencarnante. Padrão de pensamento em relação à oportunidade da reencarnação. Então, a reencarnação dele vai estar diretamente ligada de como ele está vendo aquele momento, né? Para alguns espíritos, está sendo extremamente difícil, né? Vai vir com uma questão muito negativa. Tem espíritos que vêm vendo aquilo como uma oportunidade. Isso depende, mais uma vez, do conhecimento, né? E da evolução do espírito, né? A sua sintonia e vibração, que está diretamente ligada aos pensamentos, sentimentos, atitudes, nossos comportamentos. Isso emite uma frequência, né? As emoções têm frequência alta, frequência baixa. O amor, a iluminação, o medo, a inveja, o ódio, tudo isso emite vibrações que estão lá, ó, na nossa mente, lá no nosso perispírito, lá armazenados no nosso corpo emocional. Potencialização ou atenuação de eventuais provas e expiações pelo entendimento e pensamento. Gente, uma encarnação, muitas vezes a gente vem num projeto para passar algumas dificuldades, por uma questão de aprendizado. Lá pelo meio do caminho, de uma outra forma, eu já integrei aquilo ali. Eu não precisei passar por aquela dificuldade. Antes eu entendi através de uma outra situação. Eu vou precisar passar por aquela dificuldade, sendo que eu já integrei aquilo que era a proposta, né, daquele momento de viver aquilo? Não. Então, por isso que a reencarnação não é uma coisa, o projeto não é estanque, porque depende do espírito, depende das nossas escolhas aqui enquanto encarnados, depende do nosso livre-arbítrio aqui e do outro também, né? Nossa vida também é influenciada pela escolha do outro. Às vezes eu vim decidida que eu ia casar com César. Combinamos tudo bonitinho, apaixonados, vamos ter, não sei, uma família linda, né, César? Eu chego aqui, né? Aí eu cheguei aqui, encontrei o Roberto, me apaixonei por ele, sambou César, quer dizer, todo o planejamento de César foi por água abaixo, porque eu escolhi ser diferente, né? Eu escolhi.
Então, nada é absoluto, nada é uma certeza, né? Vamos dizer que o planejamento são possibilidades, uma diretriz de possibilidades para o espírito. Tá? Ele, espírito próprio, escolhe o gênero das provas que quer suportar, e é nisso que consiste o seu livre-arbítrio. Mais uma vez aí dizendo para a gente, né? O seu livre-arbítrio, escolha é bem pequenininho mesmo, né? Mas vamos lá. Não há uma encarnação igual à outra. Por quê? Porque não somos iguais. A gente já falou isso logo no início, né? A cada nova existência, o espírito dá um passo no caminho do progresso. Cada espírito com sua história. O processo evolutivo de cada um é único. Mesmo repetindo as escolhas, passamos por diferentes provas. Às vezes eu não aprendi determinada coisa. Aí eu venho numa situação diferente para ver. Vamos ver se agora a criatura entende. Aí eu não conseguir entender. Eu vou voltar de novo com alguma situação, né, para eu viver, para ver se eu integro aquela habilidade, porque eu não consegui dar conta daquilo ainda. Ok? Então, a gente passa sempre por diferentes provas para poder, às vezes, atingir um objetivo. Né? Tantas quantas vezes foram necessárias aí em nosso processo, aí, nosso ciclo de reencarnatório. Tá? Agora eu vou pedir, enquanto eu bebo uma aguinha, que alguém leia aí. Quem pode ler para mim aqui um texto? Quem pode? Eu vou botar. Nasceste no lar que precisavas. Vestiste o corpo físico que merecias, moras onde melhor Deus te propiciou, de acordo com seu adiantamento. Possuis os recursos financeiros coerentes com as suas necessidades, nem mais nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Embaixo, né? Teu ambiente de trabalho é o que elegeste espontaneamente para a tua realização. Teus parentes, amigos, são almas que atraíste, com tua própria afinidade. Portanto, teu destino está constantemente sob teu controle. Fantástico. Chego a arrepiar quando eu leio, porque ele está dizendo que tudo depende de nós. Única e exclusivamente de nós. O nosso destino está nas nossas mãos, nas nossas escolhas. Somos nós que fazemos eles. Ninguém é responsável por nada que acontece na vida da gente. Nós nos colocamos exatamente. Eu escolhi meu marido, eu escolhi a minha profissão, eu fui com as minhas pernas. Todos nós, né, somos responsáveis pelos nossos destinos, pelas nossas escolhas. Veja bem, vou só fazer uma pergunta interessante aí, acho que o pessoal vai até sorrir. Você diz que o espírito, ele escolhe. Ele escolhe o sexo de vir? Pode escolher, dependendo, né? Porque normalmente, né, vem mais mulher, nasce mais mulher do que homem. Isso quer dizer que tem mais espíritos desencarnados? Que pergunta, viu? Sei lá por que nasce mais mulher do que homem. Mas vamos lá, né? A gente escolhe, né? O sexo pode estar dentro desse planejamento. O sexo que você vai vir, o gênero que você vai escolher, é exatamente o gênero que você precisa para o seu aprendizado. Então, você pode vir como homem, mulher, ou qualquer outra formulação que nós temos hoje, né? Não interessa, é o aprendizado do espírito. Mas pode ser que você tenha o livre-arbítrio no seu planejamento de escolher esse gênero, né? Pode ser que sim ou não. Mais alguma pergunta? Isso. A gente está se posicionando exatamente onde a gente precisava, né? E está tocando a vida da gente exatamente como a gente for escolhendo. Foram as nossas escolhas que nos trouxeram aonde nós estamos, né? Então, é um convite a gente não terceirizar, né, a responsabilidade da nossa vida para o outro. Não dá esse poder ao outro, na realidade, né? A vida é sua.
É você que determina ela, né? Então, tem um teste surpresa. Sabia? Agora eu vou testar vocês. Vamos ver se vocês aprenderam alguma coisa, né? Vamos ver se a facilitadora conseguiu passar o recado, né? Eu acho que o teste é mais para mim, tá bom? Então tá. Eu vou fazer e vocês vão responder, tá certo? Vamos lá. Olha a cara do menino apavorado ali, ó, o gatinho. Vamos lá. Em relação à reencarnação, à luz da doutrina espírita, como nós podemos avaliar as seguintes alternativas, né, referentes aí ao planejamento? Olha as perguntinhas. Pronto. O planejamento reencarnatório é sempre feito pelo espírito, falso ou verdadeiro? Muito bem. Há alterações do corpo espiritual para o processamento da reencarnação? Muito bem. O planejamento reencarnatório detalha todos os acontecimentos que poderão ocorrer no mundo físico? Muito bem. Aplicados, viu? Os processos de reencarnação não são subordinados à evolução do espírito reencarnante. Tá. Vamos lá. Ainda em relação ao planejamento reencarnatório à luz da doutrina espírita, como nós podemos avaliar as seguintes alternativas? A união começa na concepção, nidação. Os espíritos nunca são impedidos de participar do próprio planejamento reencarnatório, em respeito ao seu livre-arbítrio. Falso ou verdadeiro? Os espíritos nunca são impedidos de participar do planejamento? Hã? Olha, essa pegadinha aí, a palavra nunca, sempre, então, são sempre, né? Falso, gente. Falso. Né? Tem espírito que não participa de nada. A gente não falou isso? É que é compulsório, né? Os planejamentos reencarnatórios são muito diversificados, porque são diversas as necessidades humanas. A reencarnação se completa entre 7 e 12 anos após o nascimento? Verdadeiro. Você lembra que eu falei do ponto de vida psíquico? Pronto, parabéns, viu? Acho que deu, né? Gente, essas são as referências, tá? Espero que tenha ajudado, né? É um tema complexo. Isso aqui é só uma pequena amostra, né? Então, que vocês busquem aí, que é muito interessante, né? O tema, tá bom? Então, obrigada. Obrigada.